Estou aqui hoje com o Matheus Cavasco Tomazoli, que é psicólogo clínico comportamental, com foco principal na regulação e no manejo das emoções. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, Fernando. Prazer estar aqui por essa oportunidade. Vamos lá, então. Matheus, ele é bacharel em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, com pós-graduação em psicoterapia corporal neo-reichiana, psicoterapia holística, coordenação em psicoterapia de grupo e bases fisiológicas do exercício, além de ser educador físico. Isso mesmo. Matheus, transcreve pra gente aí o que é, pra gente entender tudo isso aí que eu falei de você aqui. Então, foi uma formação atrás da outra, né? O meu ponto de vista é um ponto de vista sistêmico, e isso começou com a educação física, e logo no final da faculdade tive uma vida de atleta também durante bastante tempo, me fez unir o psiquismo e o corpo. Então, já no final da faculdade, eu procurava coisas de psicologia. Sim. Mas isso começou a sedimentar no ano de 2010, que eu comecei a entrar em áreas alternativas. Foi meio assim por acaso, práticas de reiki, então foram várias formações, auriculoterapia. Cheguei a atender. E falando de uma forma bem resumida, aconteceu muita coisa, né? Fiz a abordagem neo-reichiana, que é da linha de psicanálise. Então, Reich foi discípulo de Freud e começou a ter esse ponto de vista sistêmico, trabalhar exercício físico com o corpo. Entendi. Então, Reich começou a pegar aquele conceito de energia libidinal, que o Freud começou a trazer, uma energia que eu invisto na realização dos meus objetivos de vida, e ele começou a ver isso no corpo. Então, cada corpo tem a sua história. Isso me chamou muita atenção. Que bacana, que diferente. É extraordinário. Extraordinário. E os discípulos de Reich, alguns, além de serem médicos, eles praticavam atividade física. O Alexander Lowy, que foi o primeiro discípulo de Reich, médico, educador físico, além de ter curso de direito também. Então, é um pessoal que sempre estudou muito, dedicou a vida muito aos estudos. E trabalhando concomitantemente na educação física, academia, personal trainer, mas isso não me deixava muito realizado. Né? Você começou com... A sua primeira faculdade foi educação física? Foi educação física. Depois que você fez psicologia? Sim, eu encerrei em 2018. Entendi. Teve uma oportunidade de eu ser psicólogo, trabalhar com psicologia, peguei todo esse conhecimento, transferi para os atletas, comecei a fazer supervisão na terapia cognitivo-comportamental aplicada ao esporte. Entendi. Então, desde cedo eu já consegui um supervisor na faculdade, que era meu professor, e começamos a desenvolver um trabalho com os atletas. A gente vê muito hoje isso aí nos times profissionais, tem psicólogo, tem um tratamento, tem terapia, tem várias coisas para tratar a cabeça dos caras, porque é muita informação, é muita coisa. Muita informação, falou um nome muito interessante, informação, é muito estresse. Isso vem de todos os lados. E como é que o atleta vai administrar tudo isso? Então, tem atletas que progridem muito em treinamento. E na hora que chega na competição, que tem a pressão, eles não desenvolvem o seu potencial. E é contraditório, porque no treinamento é chamado leão de treino, aqueles atletas que dão tudo de si, faz tudo que o técnico pede, tem progressões de trabalho excepcionais, dão tempos, manifestam performance muito além da competição, chega na competição não dá certo. Então isso é contraditório. E os psicólogos estão vindo, estão fazendo muitos trabalhos, conseguindo trabalhar em alta performance, mesmo o atleta não estando cansado. Entendi. Olha que maravilha que é o potencial da mente. Que bacana. E a psicologia, Fernando, depois da década de 80, ela não teve mais esse viés de doença. Porque todo mundo falava que quem consultava psicólogo era maluco. Porque isso é da luta antimanicomial, que alguns europeus estavam vendo maus tratos com os doentes, e a psiquiatria começou com a doença. E depois, na década de 80, isso começou a mudar. Surgiu psicologia positiva, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, e surgiu o seguinte questionamento: se isso dá para aplicar com quem está doente e com quem não está, por que isso é só para quem está doente? E o que é estar doente? Precisa esperar ficar doente para poder tratar? Exatamente. Então, a psicologia positiva, que está dentro da terapia cognitivo-comportamental, estão surgindo rapidamente muitas pesquisas. A gente não olha a doença, a gente olha potencialidades e virtudes.
Exemplo, o que o indivíduo parou de fazer há muito tempo que enfraqueceu? O que você acha de voltar a fazer o que você fazia antes, que você sentia forte, a vida dava um sentido? E aí aquela circuitaria, aquela informação mental vai enfraquecendo do adoecimento. Entendi. E aí ele aplica a via dopaminérgica. Então, em vez de a gente consumir muita dopamina com álcool, drogas em geral, fast food, a gente está vendo uma relação que seja genuína do desenvolver o meu potencial para com o outro. Bacana. Então eu tive uma vivência bem interessante, trabalhei em equipes profissionais, amadoras, e na amadora tem um lado mais interessante, que muitos atletas chegavam para mim e diziam assim: a natação me salvou, porque eu vi que o álcool prejudicava a minha performance, e a natação, e aí o cara, ele ele sai daquela condição de vida e acha uma via mais de felicidade, vamos dizer assim. Não é que a felicidade é genuína, não é que eu vou ser feliz o tempo todo. Aquilo faz sentido para ele. Entendi. Fez sentido? Independente de qual esporte seja. Independente de qual esporte seja. É só um exemplo, natação, porque ela esteve muito na minha vida e até hoje, né? E eu competi desde os meus 13 até os anos de 2007. Depois eu parei com isso, porque começa a trabalhar, né? A gente consegue outras prioridades, né? Aí ou vai para o alto rendimento, ou senão você tem que ir Isso, trabalhar. Isso. exatamente. Aqui na minha colinha está dizendo aqui que você atende psicoterapia de abordagem com terapia cognitivo-comportamental, Isso. TCC, que foi o que você acabou de explicar, e que diz que o foco principal é a regulação e o manejo das emoções. Exatamente. Que nessa abordagem, o cidadão vai aprender a desenvolver a própria psicoeducação. Isso. Que identifica nele mesmo padrões de pensamentos, crenças e hábitos disfuncionais que, por sua vez, influenciam negativamente seus comportamentos, atitudes e emoções. Então você vai pegar a emoção do cara que não está legal e transformar. Primeiramente, Fernando, tudo isso que você falou está perfeito o resumo. Existe uma conceituação cognitiva que é chamado. Então você vai explicar para o indivíduo, primeira coisa, como funcionam as emoções. Elas têm temperaturas? Tem. Elas oscilam? Sim. Então, às vezes a vida a gente vai desenvolvendo preconceitos com as emoções porque nós somos ensinados, às vezes por instituições filosóficas, formação de vida, um conhecimento muito prévio. Só que tem coisas mais além que isso, né? Então, através da entrevista, né, que eu faço com o cliente, a gente passa a seguinte informação. O pensamento, o ambiente interfere no pensamento, que interfere na emoção, interfere na sensação. Então vai acontecendo uma reação em cadeia. Então o meu pensamento, ele não é voltado só para o racionamento lógico de cálculo. São pensamentos que passam na sua cabeça. E se eu os perceber, muitas vezes eles podem me dizer como é que eu estou emocionalmente. Entendi. E com essa abordagem, a pessoa passa a se educar, a saber as regras do jogo e como se fosse se autodiagnosticar, né? Entendi. Quer dizer, resumindo o que você falou, o homem vive, é moldado conforme o meio que ele vive. Perfeitamente, Fernando. E isso é quase 100%, uma estatística alta. Quase tudo é comportamento, então beira ali os 98%. E quase tudo também é condicionamento. E nós somos condicionados desde o ventre de nossa mãe. Né? Eu costumo falar que hoje mais do que antes, né? Eu já tenho mais de 50 anos, então eu lembro quando eu tinha 10, 12, por exemplo. Eu acho que o nível de estresse mudou muito. Hoje a informação, esse monte de informação, esse monte de coisa que acontece na vida da gente, talvez a nossa cabeça não acompanhe perfeitamente o tanto de coisa que tem. E aí você quer acompanhar e não consegue, aí você fica frustrado. E aí você acaba adoecendo. Não que seja doente ou que esteja com problema, mas você se sente, a frustração acaba indo para outras coisas, né? Eu penso. Né? Não, você está coberto de razão, é isso mesmo. A gente pode desenvolver estresse e burnout, estresse psíquico do trabalho. Pode desencadear algo mais grave?
Depende da sua genética. No caso da bipolaridade, muitos casos são genéticos. Genético? A bipolaridade, sim. A depressão unipolar também. É Aí mesmo? você acaba... Então, hoje, é falado assim, o quanto bipolar eu sou, sabe? Olha. Não é geral isso, não. E geralmente a estatística é de 2 mulheres para um homem, né? Então as mulheres são mais bipolares que os homens. É uma tendência maior. E as mulheres também têm mais tendência a procurar ajuda do que os homens. Isso é uma coisa um pouco da sociedade patriarcal. Mas talvez não seja por isso que dá essa margem que tem mais mulheres do que homens, porque elas procuram mais ajuda e os homens não? A margem mais mulheres do que homens? Eu não sei, porque a grande chave é assim, as doenças psíquicas, o nosso estado emocional, às vezes exacerbado, eles manifestam com a supressão de informações e sentimentos. Quando você não se valida, às vezes você está com muita raiva, mas você nega, o seu corpo passa a não perceber. Depois você não vai distinguir o que você sente. Então, primeiramente, é validar. Então, como o público feminino foi direcionado com a história, eu não sei quando que a sociedade patriarcal começou a acontecer, eu não tenho esse dado histórico, mas como falou que o homem ia trabalhar, ele ia ser o chefe da casa, ele desenvolveu um corpo como se fosse de um guerreiro. Ok. E as mulheres foram chamadas de ser assim mais sensíveis. Mas isso é conversa fiada. Os dois precisam ter a sensibilidade. Então hoje autoconhecimento, ele é para os dois. Não é só para as mulheres. Entendi. Então há uma certa, não sei, humildade ou discernimento em procurar ajuda. E eu penso até que a mulher é mais estressada, tem mais estresse que o homem por vários motivos. Exatamente. Mas vamos lá, ela é mãe, ela tem que parir, coisa que a gente nunca vai fazer. Sim. Ela carrega no ventre, né, uma criança de 9 meses, muda o corpo totalmente, é tudo. É tudo. Quer dizer, o volume de sensações que a mulher tem. É isso mesmo, está quando certinho. fica grávida e etc. Isso. Além do período menstrual, etc. Aí, se a gente começar a falar, fica um livro desse tamanho. Isso, assim, né? Fica um livro desse tamanho. Né? Por isso que são várias caixinhas, várias gavetas. Né? E com a psicoterapia a gente vai organizando tudo. É confortável para o cérebro encaixar as neuroses. Embora eu não goste muito desse nome neurose, eu falo ruminação e ativação de pensamentos. É confortável encaixar, porque aí você vai equilibrando seus hormônios. Gostei da terminologia do ruminamento, porque é uma coisa que quando você está com alguma coisa, você fica ruminando aquela coisa. Né? Isso. E aí você guarda, exatamente isso do jeito que você falou. Você esconde num cantinho lá, não vou mais pensar nisso. Mas ele não saiu dali. Não saiu dali. Como é que ele sai daí? Vamos supor que eu tenho uma raiva muito enclausurada e essa raiva fica até na musculatura. Né? Fica em níveis assim, muito profundos. Até que o Reich chamou isso de couraças. Né? Então tem couraças musculares, couraças viscerais, e o exercício ajuda a expulsar isso daí. Então se você está com muita raiva, você vai achar um lugar seguro e tranquilo para você descarregar. É como se fosse um vômito. Quando a gente é criança, adolescente, às vezes a gente vomita no chão, né? O adolescente nem tanto. Mas as emoções é a mesma coisa. Em vez de a gente vomitar nos entes queridos, vomita no consultório, né, no lugar seguro. E aí você volta mais tranquilo para casa porque você associou aquilo. Você jogou para fora. Isso. Infelizmente, isso foi colocado de forma assim, muito amedrontadora. E o interessante é que muitos homens têm me procurado para fazer uma reeducação emocional, psicológica, não necessariamente que tem transtorno. Às vezes você quer saber o que eu estou sentindo, é isso mesmo? É isso mesmo. Está respondendo, está trabalhando muito. Vamos achar uma via aí de descarregar essa tensão. Aquele símbolo yin yang, ele cabe muito nessa... É milenar. É uma balança. Você não pode deixar isso... Não pode desequilibrar. Não. Matheus, você atende lá no Núcleo Vidas. Isso. E você também faz atendimento online. Como que é isso aí? Então, atendimento online, eu acabei me identificando por livre espontânea pressão. Por conta da pandemia. É um pouco assustador, né? Você ter que fazer alguma coisa às vezes, que não faz sentido para você. Para você
Eu acabei me identificando com isso, tem dado resultados da mesma forma, mas a minha preferência ainda é o presencial. Certo. Né? Eu flexibilizei, a gente precisa aprender a flexibilizar com o movimento do planeta. Então, eu faço anamnese como se fosse algo presencial mesmo. Mas as práticas corporais não dá para utilizar muito. Entendi. Tipo assim, você vai fazer um alongamento, você toca às vezes no paciente, não dá para fazer isso no online. Então, restringe muito algumas coisas. Mas eu indico, o fenômeno da terapia acontece da mesma forma. Tenho conseguido resultados muito bons também. É isso que você quer saber? Então, para saber como que é o atendimento, você explicou bem Isso. como que é o atendimento online, porque Isso. a gente fica nessa, como você mexe muito com o corpo, É. como que seria essa diferença? Então, Sim, é que a TCC ela trabalha com ativação do corpo também. Então, como eu disse, está virando muito sistêmico. Então, assim, para casos de quadros muito severos, o que a gente vai indicar para o paciente? Não beba café se você tem ansiedade extrema. Não beba café. Como está o seu sono? A partir de 2010, as pesquisas com sono começaram a ficar muito afloradas. Então, o ser humano está dormindo cada vez menos. Então, você tem que dormir. É obrigatório porque é adaptativo. Mas esse negócio tem que dormir 8 horas, isso procede? Esse número De é 6 a 8 horas. Não, realmente é verdade. Tem alguns casos de gênios que dormiam um pouco, né? Mas eu não sei como é que era a vida do Tesla, por exemplo. Mas produzia-se muito, dormia 3 horas. Tesla dormia muito pouco. Salve alguns casos. Descartes, meu matemático, já dormia mais. Dormia 10 horas e produzia muito em 5 horas. Isso é que o professor me falava. Tá? Sim. Mas a gente precisa pelo menos dormir 6 a 8 horas. Começar a desligar. Aí no caso das mães, por exemplo, então tem parentes meus que já perguntaram, que eu fiz uns posts sobre sono. Olha, há um decréscimo de atividade cerebral, sim, quando você passa uma noite em claro. Só que isso não é tão severo quando você ficar, como se você ficasse como um pesquisador, por exemplo, que passa noites em claro e desenvolve Alzheimer. Tá? Então, o Alzheimer, as causas são um pouco desconhecidas, mas parece que tem muita ativação por um longo período de vida e essas pessoas desenvolveram essas doenças degenerativas. Né? E não é só trocar a noite pelo dia, é realmente não descansar. Exatamente. E não descansar. E é muito engraçado, né? Porque a máquina descansa, o ser humano não, né? Sim, então, a máquina para, né? Vai lá, aperta o botão, ela para, né? Então. E a gente não, né? Mas e também dormir não quer dizer que você descansou, depende da qualidade do seu sono, né? Depende da qualidade do sono, sim. Então tem sonos que você acorda durante a noite, são tipos de sono que você tem. Tem sonos que você acorda antes do despertador. Aí você tem que dar uma olhada como está a rotina, né? Tá. Quer dizer, tudo que você passa durante o dia interfere Perfeitamente. na qualidade do seu sono, né? Se você teve um dia muito agitado, você pode ter uma noite não muito tranquila. Ou pode ter uma noite que você desmaia, de tão cansado que você ficou durante o dia. Isso. Desde criança, não sei se você escuta isso também, mas eu escuto. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. É aquilo lá. Tá. Durmo que nem uma pedra. Durmo que nem uma pedra. que bom. Eu durmo bem, graças a Deus, mas não tem algumas noites que não. Mas sim, é natural. É natural. Mas alguns têm o sono mais pesado e outros mais leve, né? Sim. Eu tenho bem pesado. Quando eu durmo, pode cair a casa. Não tem problema. Matheus, conta mais de você. Conta mais alguma coisa de você. Quando você fez faculdade lá e você fez educação física? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, isso. Né? Qual foi o que te levou a procurar a psicologia? Ixi, foram várias. Dentre elas, eu fui nadar um revezamento no ano 2000 em Santos. Era um campeonato estadual. E eu queimei o revezamento 4x200. O que é queimar? O atleta está chegando na borda, se aproximando da metragem final, ele encosta a mão na borda que está no bloco de saída, pular e pula por cima. E assim sucessivamente até acabar os 4. E o 4x200 é uma metragem um pouco mais lenta que os 50 e os 100 metros. Então o atleta, o meu companheiro de equipe, chegou um pouco mais suave
E assim, é muito fácil você não queimar. Eu acabei queimando. A equipe inteira tirou sarro da minha cara, né? E aliás, foi um dos melhores anos da minha vida também, mas isso é conversa para muitas horas. E aí a equipe inteira tirou sarro da minha cara e começaram a falar: vai queimar o 4 por 100, vai queimar o 4 por 100. Começou a bater. Queimei, Queimou também? queimei. Vai queimar o 4 por 50, vai queimar o 4 por 50. Queimei. Os três? Porque assim, eu vi que o meu corpo não respondia ao meu comando. Então, foram acontecendo alguns eventos que eu fui achando muito interessante isso, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. E aí você procurou ajuda e acabou encontrando um caminho para você. Ou você foi direto já tentando estudar a coisa? Como foi? Não, às vezes eu passava na biblioteca, lia livros de psicologia, tinha festas de faculdade que eu ia para psicologia, né? Tive alguns relacionamentos com psicólogas, né? Entendi. De namoro, e uma delas foi abrindo a minha cabeça. Foi falando do Freud, achei muito interessante, né? O Freud é muito famoso. E então foi me despertando a atenção. Legal. Então você é um educador físico que fez psicologia, mas hoje você se Isso, considera um psicólogo que usa educação física. É perfeitamente. isso? Aham. Legal. Pessoal, nós estamos ao vivo no Instagram aqui do Matheus, que estiver nos assistindo aí. E, Matheus, queria agradecer aí você ter vindo aqui, explicado para a gente um pouco o que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu, por exemplo, eu nunca tinha lido a respeito. Aham. Mas você, baseado nesse resumo, eu não conseguia entender tudo que você me explicou. Achei que ficou Sim. bem claro, que Ficou um você pouco mais claro? explicou bacana e espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido da mesma forma que eu entendi, né? Aham. E queria deixar aberto aí para suas considerações finais, que você quiser falar para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, tá. Só faltou um parênteses aí que sobre as crenças, né? Existem as crenças funcionais, adaptativas e desadaptativas. Então todo mundo tem as duas. E a questão é a polaridade que elas estão batendo na sua cabeça. Então, as adaptativas são as de amabilidade, eficiência e valorização. E as desadaptativas são desamor, desamparo e desvalor. E é isso. Agradeço aqui a oportunidade, Fernando, de poder passar essa informação. E não é só a questão do ponto de vista sistêmico que me chamou a atenção, mas de observar uma carência de informação por parte da população e ofertar essas informações, né? E divulgar aí que a gente é muito mais que... Muito bacana, é bem diferente mesmo É bem o que você falou, a pessoa fala psicólogo, já pensa, não, o cara é maluco, o cara não bate bem, o cara não Isso, sei o o quê, cara não bate bem. e não é isso, né? Não, é muito mais do que isso. É novas possibilidades. Aposentados, por exemplo, né? A mídia vende uma coisa assim: ah, você está aposentado, está feliz, não vai fazer mais nada. Isso é péssimo. Porque muita gente. Só quem se conhece aposentado que trabalhava direto e parou de trabalhar para ver a Sim, depressão do cara. sim, da depressão. Porque ele está acostumado com o ritmo, de repente, Perfeitamente. né? São essas minhas considerações. Legal. Pessoal, eu estive aqui com o Matheus Cavasco Tomazoli em mais um JTV Cast. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço. Tchau.